Vez mais perto de ser privatizada. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite. Bom dia, presidente. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui e falar para todos os ouvintes de todo o estado de Minas Gerais através da Itatiaia. Já tem uma data para votar em segundo turno o projeto que derruba a necessidade de referendo popular para a privatização da Copasa? Kátia, antes de te responder, tem sim, e provavelmente será na semana que vem, mas é importante falar a todos que estão nos ouvindo o motivo de toda essa discussão que está acontecendo na Assembleia. O motivo principal é resolver de vez e de fato a dívida de Minas Gerais. Nós não aguentamos mais uma dívida que Minas Gerais paga e já pagou nos últimos 20 anos, praticamente só juros, começou com 14 bilhões de reais. Minas Gerais já gastou de um dinheiro que podia ter sido investido em saúde, segurança, educação, 118 bilhões de reais e hoje ainda nós devemos 170 bilhões. Há uns anos atrás, o governo do estado sugeriu o tal do regime de reversão fiscal e muitas pessoas esquecem desse regime, mas era uma ideia de refinanciar essa dívida que, além de congelar, você imagina, congelava pelos próximos 9 anos o salário de todos os servidores do estado de Minas Gerais, obrigava privatizações também, o texto principal obrigava privatizações e pior, mesmo com todo esse sacrifício, ainda daqui 10 anos nós tínhamos uma dívida igual, menor não, pior, de 210 bilhões de reais. Então, a responsabilidade que a Assembleia tem de ter, enfrentando os temas complexos, mas os temas que vão resolver o futuro de Minas Gerais. Eu quero muito, se Deus quiser, ter a oportunidade de, num futuro próximo, saber que eu ajudei, a Assembleia ajudou ao lado do governo do estado, do governo federal, de todos, a entregar um estado mais saudável. Sabe por quê? Porque senão, daqui a alguns anos nós vamos ter problema de falta de investimentos em todo o estado de Minas Gerais, parcelamento de novo dos servidores, então é essa a responsabilidade. Então, a Copasa faz parte dentro dessa discussão. O Propag, que é o novo plano de pagamento das dívidas de Minas Gerais, Marcelo, ele traz obrigações para o estado também, para que a gente deixe de pagar o tal dos juros para o governo federal, porque Minas não aguenta mais pagar só juros, que já pagou nos últimos 20 anos, nós temos que fazer algumas obrigações. Entre elas, claro, amortizar, dar uma entrada de 20% desse recurso, e aí nós temos projetos que foram já aprovados pela Assembleia para pagar esses 20%, questão da federalização da Codemig, que já foi discutida aqui, por exemplo, nesse jornal, imóveis que estão sendo discutidos na Assembleia, e olha que dos imóveis, o Estado sugeriu mais de 300 imóveis, para vocês terem uma ideia, a Assembleia já cortou em 50%, nós estamos discutindo em torno de 100 imóveis, ainda vai ter algum ajuste, por exemplo, no projeto, e precisa-se também ter recursos para fazer reinvestimentos no Estado, que é uma obrigação do Propag. Se o Estado não fizer reinvestimento, o Estado pode ser desenquadrado no mesmo momento, por exemplo, do Propag. Então, esses reinvestimentos, desculpa te cortar, Kátia, é exatamente o quê? Colocar recurso, mostrar que Minas está investindo em estrada, está investindo em segurança pública, está investido em educação profissionalizante. Então, este dinheiro, que a ideia do Estado, obviamente, é importante que se diga, Kátia, e como presidente falo muito isso, eu tenho que ser democrático internamente falando também, na Assembleia, os projetos me cabe pautar. Cabe ao governo conseguir os votos para aprovar e a oposição, porventura, tentar tirar aqueles votos naqueles projetos que eles não concordam. Mas tendo votos e passando a ideia do governo com essa privatização da Copasa, pegar esse recurso e reinvestir no Estado, justificando também o projeto do Propag. Ô, presidente, mas o senhor disse que já na semana que vem o projeto deve ser aprovado em segundo turno. Aquele, como a Kátia disse, que desobriga a realização de um referendo, uma consulta popular para a privatização da Copasa. Agora, em relação à privatização em si, já existe um projeto esperando para entrar em votação na Assembleia ou o governo ainda vai mandar para vender a Copasa? Já existe o projeto na Assembleia, um projeto de lei também que necessita de maioria qualificada dos deputados em votação, ou seja, 48 votos, que já está e nós estamos provavelmente na próxima semana já dando início à tramitação deste projeto. Por que não iniciou ainda? Porque nós temos que aguardar primeiro essa primeira votação, se porventura o Estado terá votos suficientes para dar sequência nessa primeira votação para a gente iniciar a segunda. Agora, repito, então a discussão da Copasa, Marcelo, é exatamente para que a gente consiga não perder essa oportunidade, que é uma oportunidade talvez única que Minas Gerais tem de resolver de vez e de fato a dívida de Minas Gerais. Mas se este projeto passa, se a gente discute a privatização da Copasa, também pode ser uma oportunidade de nós discutirmos a modernização do saneamento em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o governo do Estado mandou para a Assembleia o pedido de privatização da CEMIG e da Copasa
para fazer exatamente o pagamento dessas obrigações. Primeira coisa, eu quero aqui avisar para vocês, CEMIG não está e não será discutida na Assembleia a discussão, seja da retirada do referendo ou de privatização de CEMIG. A Copasa foi o que nós escolhemos da discussão dentro da casa por vários motivos, mas em especial, nós temos hoje um marco de saneamento valendo no Brasil como um todo que obriga a universalização do saneamento até 2033. Hoje ainda em Minas Gerais, aqui as pessoas que estão nos ouvindo, quantas pessoas sabem? Pessoas que ainda não têm água tratada ou coletada, pessoas ainda que não têm água. Semana retrasada eu fui em uma cidade no norte, na minha região de Minas Gerais, encontrei lá com várias pessoas, seu Getúlio, que tem um restaurantezinho lá, que precisa comprar água mineral para cozinhar no seu restaurantezinho as pessoas lá, porque na cidade não tem água tratada. Então, ainda nós precisamos de muito investimento no saneamento. Então, se porventura esse projeto passa, talvez pode ser também uma oportunidade para Minas de discutir os investimentos necessários para o saneamento do nosso estado. A gente está conversando com o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, e Marcelo da Fonseca, nosso colega, também está com a gente nessa entrevista. Bom dia, presidente. Bom dia, Cátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. Presidente, uma dúvida, né, que surge quando a gente vê a adesão ao Propag, trata muito sobre o valor de cada estatal mineira. E o senhor citou, avançou o processo da privatização, da federalização da Codemig. Mas a gente ainda não sabe o valor dessa empresa. E a oposição argumenta que, dependendo do valor da Codemig, a gente não precisaria nem vender a Copasa para conseguir aderir ao Propag. Não saber o valor de uma estatal que está sendo discutida, que está sendo federalizada ou vendida, atrapalha o processo? O povo mineiro precisa saber o valor das estatais antes de avançar com essa discussão? Vamos lá, Marcelo, são coisas distintas. Estão todas dentro do Propag, mas são coisas distintas. Uma coisa são os 20%, que dá em torno de 36 bilhões de reais, que é o que também o projeto federal obriga o Estado, né, a entregar. E aí, sim, nós temos a Codemig como sugestão para amortizar esses 20%, nós temos imóveis, nós temos créditos que já foram aprovados pelo Estado, pela Assembleia também ao Estado, para a gente tentar chegar nesses 20%. Outra coisa são as obrigações que o projeto traz para que a gente possa aderir ao Propag também. Quais são as obrigações? Ao invés de a gente pagar 2% de juros para o governo federal, que se pagou nesses anos todos, esses 2% têm que ser reinvestidos no Estado. E aí vem a discussão da Copasa. Então a Copasa, a sugestão do governo do Estado não seria colocar a Copasa para o abatimento dos 20%, para dar entrada. Não, seria para fazer o reinvestimento. E cá para nós, sinceramente, todos que estão nos ouvindo sabem que tem estrada que precisa de manutenção, que infelizmente nós estamos com problema. Segurança pública, né? É necessário ter investimento no nosso estado. Então esse recurso que, com a apuração de uma possível venda da Copasa, não seria para o abatimento dos 20%, seria para reinvestir no estado, que é uma obrigação do Propag, sob pena do Estado ser desenquadrado desse regime. E aí nós voltarmos, sabe o quê? A gente voltarmos a pagar a parcela principal. E aí, meu amigo, se a gente voltar a pagar a parcela principal da dívida de Minas com a União, sinceramente, o Estado está quebrado. Hoje nós já temos muita dificuldade, nós estamos vendo aí a falta de investimento no interior. Mas se o Estado voltar a pagar a parcela cheia, olha, infelizmente, o futuro que nós vamos ter não vai ser um futuro bom para o nosso Estado. Nós podemos entender que o senhor é a favor da privatização da Copasa. Ô, Kátia, eu como presidente, minha obrigação é pautar, obviamente, os projetos e aguardar o Estado, o governo do Estado, ter os votos ou não. Essa primeira é a minha obrigação formal e constitucional. Agora, se você perguntar a opinião do Tadeu, eu sou contra a privatização da CEMIG, porque acho que é um setor estratégico para o Estado, acho que é uma empresa histórica, mas acho que é possível, sim, nós modernizarmos o saneamento em Minas Gerais. Nós temos diversas privatizações que aconteceram no mundo afora. Um monte deu errado, mas outras também tiveram avanço. Então vai caber à Assembleia, se o governo tiver votos para passar esse projeto, vai caber à Assembleia fazer o quê? Ver os melhores oportunidades, modelos, né, que tem no mundo, os países e que deram certo, para que a gente possa expandir Minas Gerais. É importante falar, ainda metade da população no estado de Minas Gerais não tem esgoto ou coletado ou tratado. Em 2025, nós não temos gente ainda que não tem água tratada. Isso, nós não podemos falar que isso está correto. Nós precisamos avançar também nesses investimentos e nós sabemos que a Copasa não tem, né, recurso para universalizar o saneamento. Se tivesse, já tinha sido feito isso há muito tempo. Presidente Tadeu Leite, na prática, quando que Minas Gerais, o Caixa do Estado, a população vai ver os efeitos práticos do Propag, que é esse programa de renegociação da dívida
com o governo federal. A Assembleia tem que votar todos os projetos relativos ao Propag, ou esse ano ainda, início do ano que vem, Minas Gerais já pode ser beneficiada com uma redução dos juros, com uma facilitação no pagamento. Eustáquio, a Assembleia, e aí que eu posso dizer com muita tranquilidade, finalizando essa discussão que nós estamos fazendo agora, da MGI, que é um projeto que está tramitando já na Assembleia, já em segundo turno. E essa questão da Copasa, a Assembleia entrega 100% a sua contribuição para a adesão do Propag, ficando aí a cargo apenas do governo do Estado e do governo federal, não só fazer a manifestação, mas fazer, né, a mediação. O decreto que foi alterado pelo governo federal algumas semanas atrás, ele apenas postergou para 2026 o final de toda essa tratativa. Por quê? Porque quando o Estado se manifestar pedindo adesão do Propag, e eu espero, inclusive, Marcelo, que o Estado faça isso o mais breve possível, porque de acordo com esse decreto ele já pode fazer essa manifestação e o pedido de adesão do Propag, mas a partir do momento que ele faz esse pedido de adesão, com as avaliações próprias dos ativos, das empresas, dos imóveis, o governo federal terá um ano, até o final do ano que vem, para conferir, para checar se esses valores de fato batem com as avaliações do governo federal. Aí é uma discussão técnica, mas a discussão da Assembleia encerra quando nós entregarmos esses projetos. E eu falo com muita tranquilidade, a Assembleia fez de tudo e mais um pouco para o governo ter todas as condições de aderir ao Propag e nós ficarmos livres de pagar juros. 20 anos pagando juros, nós não podemos ter essa celeuma para o Estado de continuar pagando juros e pagar juros ao invés de investir nas pessoas. Presidente, na semana passada nós acompanhamos, né, uma votação muito longa, se arrastou bastante, né, da votação da Copasa. Então o projeto da Copasa avançou tirando o referendo para poder vender a Copasa. Essa semana a gente até foi surpreendido com a inclusão da Gasmig, né, durante o primeiro para o segundo turno. Como que foi o processo da inclusão da Gasmig? A oposição falou que foi uma tentativa do governador Romeu Zema de empurrar mais uma estatal, né, no processo de privatização. Como que isso foi visto na Assembleia? Como foi essa negociação para também tirar a Gasmig desse projeto? Marcelo, primeiro o seguinte, nós temos que lembrar que nós temos 77 parlamentares na Assembleia e lá nós temos deputados que defendem privatização de CEMIG, Copasa, Gasmig. Nós temos parlamentares lá que defendem privatização só da Copasa. Nós temos deputados lá que não aprovam nenhuma privatização, que são contra privatizações, e todas as opiniões internas da Assembleia, elas são legítimas e necessárias e é importante para a democracia escutar a todos. Então existem alguns parlamentares que defendem a inclusão de outras, né, empresas, por exemplo, nessa discussão. O que ficou definido e decidido não só por mim, mas obviamente pelos líderes e pelos deputados da casa, é que a Assembleia só irá discutir o que envolve diretamente a questão do Propag. Então, ou seja, tudo além do que envolve o Propag não será discutido na Assembleia nesse momento. Então, o que precisa para pagar as obrigações do Propag é a questão da Copasa. Então, Gasmig, CEMIG e outras discussões a mais não entram na discussão na Assembleia. Então, repito, é legítimo uma pessoa pensar uma coisa, mas a decisão da Assembleia foi discutir só isso. E, aproveitando o seu questionamento, e algumas pessoas me questionaram, a Assembleia discutiu na madrugada. Primeiro, até 4h30 da manhã. Primeiro é importante lembrar que este projeto, especialmente, ele iniciou a sua tramitação na Assembleia ainda em junho. Então nós já temos longos meses que esse projeto está sendo discutido, né, nas comissões, na casa, e a votação que porventura finalizou às 4 da manhã, ela começou às 18 horas, né? E obviamente pelo debate interno no plenário dos deputados, pela discussão dos deputados da oposição e da base também, essa audiência e essa reunião se encerrou às 4 da manhã de forma muito exaustiva. Agora, televisionada, obviamente, para o mundo como um todo, através da TV Assembleia, os órgãos de imprensa todos acompanhando e todos os deputados o tempo inteiro, né, fazendo o grande debate, porque eu acho que a Assembleia é isso, é uma discussão, né, de pensamentos, uma discussão de opiniões que, ao final, tem de vencer a maioria, né, da intenção dos parlamentares. Presidente, são dois projetos, né? O que retira o referendo para a privatização da Copasa e o outro da privatização mesmo da estatal. A gente pode ver esse segundo projeto apreciado em 2 turnos ainda neste ano de 2025?
Depende do dia a dia da Assembleia, Kátia, ou seja, vocês estão vendo e acompanhando, né? Esses projetos, eles são uns projetos, obviamente, polêmicos, complexos, que nós temos que ter muita responsabilidade na tramitação interna, né? Esses dias alguém me perguntou, olha, mas o referendo, por que não se faz o referendo? Nós temos uma orientação da Justiça Federal que referendo ou plebiscito pode se fazer apenas vinculado às eleições, então, ou seja, só poderíamos fazer, porventura, algum tipo de referendo ou plebiscito em outubro de 2026, lembrando que o prazo que encerra o Propag é em dezembro de 2026, então essa é uma discussão que está acontecendo na Assembleia neste momento. Então, o PL, que é o que você perguntou, começa provavelmente na próxima semana já a sua discussão, e claro, a Assembleia é uma casa dinâmica, né? Eu espero ou acredito que a gente consiga finalizar a discussão, aprovados ou não, e aí ser uma discussão do governo com a oposição, mas eu espero que a gente consiga finalizar a discussão na Assembleia sobre esses projetos que envolvem o Propag até o final desse ano. Presidente, o senhor citou a eleição de 2026, né? E a gente já está com vários atores envolvidos, né, nessa discussão do Propag, já fazendo uma certa pré-campanha. Te preocupa um pouco esse assunto da dívida de Minas e do Propag se arrastar para o ano eleitoral? Eu digo isso pensando que a gente já vê uma certa animosidade entre o governador Romeu Zema e o presidente Lula. A gente vê que tem uma troca de alfinetada dos dois políticos. Preocupa no ano que vem ser o Lula que vai decidir o valor das estatais mineiras? Será que pode ter a política, a ideologia ano que vem pode acabar atrapalhando esse processo? Eu acho que não e espero até que não. Você me conhece, eu sou crítico e critico muito quando as pessoas pensam na política antes de resolver os problemas de Minas Gerais, né? E infelizmente algumas pessoas estão deixando esse clima ser instalado em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Mas a partir do momento que a Assembleia entregar os projetos, aprovar os projetos que envolvem o Propag, a discussão acaba sendo eminentemente técnica. Então acaba sendo um relacionamento entre as secretarias, entre o governo do Estado e o governo federal. E eu espero que ambos os lados, né, façam isso de forma muito correta para que a gente tenha o melhor plano para Minas Gerais. Eu vou finalizar repetindo aqui, Marcelo, Kátia e Eustáquio. Olha só, 118 bilhões já foram para a lata do lixo, ou seja, já foram pagos em juros ao invés de ser investido no povo de Minas Gerais. Nós não podemos mais pagar juros para o governo federal ao invés de investir nas pessoas. É essa a briga, é essa a luta e essa a defesa da Assembleia. Mas, por exemplo, se o governador Romeu Zema falar que a Codemig vale X e o presidente Lula falar que, na verdade, ela vale metade desse valor, como que isso vai ser feito, né? Como que a gente vai chegar ao valor final? A avaliação, de acordo com o projeto aprovado lá no Congresso Nacional, a avaliação que vai, de uma certa forma, valer é a avaliação feita pelo BNDES. Nós estamos falando de empresas muito grandes, muito valiosas, algumas com ações em bolsas. Acho, sim, a avaliação, ela realmente vai ser uma avaliação, imagine, uma avaliação que é justa e correta, né? Mas a avaliação que vai valer, de acordo com a lei aprovada no Congresso Nacional, é a avaliação do BNDES. O Estado pode até agora, como certamente deve fazer, apresentar a sua avaliação própria, foi o que o decreto trouxe de novidade, mas ao final de 2026, essa avaliação tem que ser conferida, tem que ser checada, tem que ser feita pelo BNDES, não só da Codemig, mas dos outros todos os ativos que porventura o Estado queira investir. Mas eu espero sim que a gente consiga finalizar essa novela, porque é uma novela mesmo, o que Minas Gerais viveu nesses últimos anos, entregando alguns ativos, protegendo outros, como é o caso da CEMIG e outros imóveis e empresas do Estado, mas ficando livre desses juros que nós pagamos nesses últimos anos. Nós conversamos ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, do MDB. Deputado, presidente, obrigado pela presença, pela contribuição, grande abraço, ótimo dia. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe nessa missão que todos nós temos aí de tentar melhorar a vida das pessoas. Bom dia. Obrigado também ao Marcelo da Fonseca, do nosso time digital da política aqui na Itatiaia. 7h37, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Lula se manifesta pela primeira vez sobre a crise de segurança no